Oi, bom dia, um grande abraço para vocês também, saudade de vocês. E olha, sejam sempre bem-vindos à Canção Nova em São Paulo. Vocês falaram de São Miguel, hoje é quarta-feira, tem missa votiva São Miguel na Catedral Nossa Senhora do Líbano. A partir de 7h30 da noite, depois da adoração, encerrando tudo às 9 da noite, venha participar. As atividades começam um pouco antes, já com orações, você pode visitar nossa loja, nossa lanchonete. Venha, Rua Tamandaré 355, pertinho da estação de metrô São Joaquim. Toda quarta-feira, né, a gente já vive a expectativa para a catequese com o Papa Francisco. Daqui a pouco, a Alísia Costa traz detalhes do ensinamento de hoje, que eu já adianto aqui, ó, o Papa Francisco ensinou o que a gente deve fazer para não ter um coração cinzento, mas para a gente ter um coração luminoso. E hoje também teve nomeação de bispo. Dom Eduardo, aqui da região Sé, bispo auxiliar de São Paulo, foi nomeado bispo para Ourinhos, São Paulo. E você já vê imagens da capital paulista e a Vila Mariana, dia de sol, entre nuvens, mas está um céu lindo, né? Os termômetros marcando um pouquinho mais hoje, de 12 e a máxima 25 graus. Bom, hoje aqui na capital paulista, os trabalhadores começaram o dia com uma surpresa, né? Uma surpresa não muito boa, que é a greve dos metrôs. Muita gente enfrentando dificuldade ainda para chegar no trabalho. E em Brasília, a nossa equipe mostra como foi o depoimento do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI da Covid. E hoje a Polícia Federal cumpre mandatos de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Pará, locais ligados ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A polícia apura crimes contra a administração pública praticados por agentes públicos, empresários do ramo madeireiro. Bom, e fora do país, a preocupação de religiosos que trabalham em Gaza com a situação humanitária e com as crianças. Hoje os conflitos entre Israel e o grupo palestino Hamas parecem ter diminuído um pouco, essa é uma boa notícia, né? E sem registro de mortes em Gaza. E na Espanha, a chegada de 6 mil migrantes vindos da África. Vamos juntos, até 10 da manhã, a gente segue para o intervalo agora com imagens lá de Florianópolis. Olha só, Beira-Mar Norte, não tem previsão de chuva e a máxima por lá deve ficar em 23 graus, agora 9 horas e 34 minutos. Bom, a gente começa essa edição do CN Notícias falando de uma nomeação para o Brasil. O Papa Francisco nomeou hoje o bispo para a Diocese de Ourinhos, São Paulo, é o Dom Eduardo Vieira. Até então, ele era bispo auxiliar daqui de São Paulo, na região Sé. Então, para a Diocese de Ourinhos, Dom Eduardo Vieira dos Santos. A Canção Nova já convida toda a família Canção Nova a se unir em oração por essa nova missão, uma importante missão aí de Dom Eduardo. O Dom Eduardo vai suceder Dom Salvador Peruso, que apresentou renúncia em maio de 2020 por motivo de idade. Bom, agora a gente fala dos conflitos no Oriente Médio, né? Infelizmente já vem aí há dias ocorrendo conflitos com diversas mortes. Essa noite parece ter acalmado um pouco. Gaza não registrou nenhuma morte, graças a Deus, né? Mas os religiosos que trabalham na região estão bastante preocupados com a situação humanitária e com as crianças. Ontem, palestinos e árabes israelenses fizeram uma greve geral e aconteceram muitas manifestações nas fronteiras com a Cisjordânia e Israel. Da faixa de Gaza, a preocupação dos religiosos, principalmente com as crianças, vítimas inocentes dos dois lados. As crianças não têm aflição, não estão vinculados a nenhum partido, nem a nada. O que acontece quando um pai enterra seus filhos no início da juventude? Quem vai enxugar suas lágrimas? Quem está com o coração partido em Gaza? Quem vai compensar um filho cujo pai está morto? Quem recompensará uma esposa viúva em tenra idade? Quem compensará a pessoa que foi mutilada, ferida e ficou incapacitada?
Do meu ponto de vista, é uma perda para ambas as partes. As nossas crianças passaram já por 4 guerras até agora. Imagine a parte psicológica dessa criança que cresceu em meio à guerra. Qual será o seu futuro? Alimentará o ódio por toda a vida. A devastação em Gaza pode ser vista em todos os lugares, resultado dos pesados bombardeios. A escola das Irmãs do Rosário também foi danificada. Todo o prédio foi danificado. Eu não venho aqui desde que os bombardeios começaram. Meu Deus, quanta destruição! Existem danos por todos os lados, vidros quebrados, rachaduras nas paredes, mas o que me preocupa são as fundações do prédio, que podem ter sido comprometidas pelos bombardeios. Uma nova escalada de violência que, como as outras, é alimentada pela ausência de uma solução para a questão israelense e palestina. E dos santuários da Terra Santa se eleva orações incessantes pela paz. Obrigado a Lourdinha, a nossa equipe em Jerusalém, que tem nos trazido tantas informações sobre esses conflitos, mas sempre com esse olhar de esperança e buscando sempre esse convite à oração, e fica esse apelo também a todos nós a rezarmos pela paz no Oriente Médio, pela paz na Terra Santa. Bom, aqui no Brasil, a Polícia Federal realiza hoje uma operação para investigar supostos crimes praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. As investigações começaram em janeiro deste ano. De acordo com a Polícia Federal, os crimes são de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando. O Supremo Tribunal Federal autorizou 35 mandatos de busca e apreensão e também determinou o afastamento preventivo e imediato de 10 agentes públicos que ocupam cargos e funções de confiança no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente. A operação acontece no Pará, em São Paulo e no Distrito Federal. E a CPI da Covid no Senado Federal chega à 3ª semana. Ontem foi a vez do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prestar depoimento. A comissão apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid e desvio eventual de verbas federais. Ernesto Araújo foi a 7ª pessoa a prestar depoimento à CPI da Covid-19 no Senado Federal. O ex-ministro das Relações Exteriores explicou as críticas feitas à China, à mobilização do Itamaraty para a compra de medicamentos para tratamento precoce da Covid e da aquisição de vacinas. Sobre a demissão do cargo de ministro das Relações Exteriores, Ernesto disse que o presidente Jair Bolsonaro manifestou que surgiram algumas dificuldades de relacionamento com o Senado. O relator Renan Calheiros perguntou o que o Itamaraty fez em relação à aquisição de vacinas. Ernesto respondeu que, em janeiro, o Itamaraty instruiu postos no exterior a fazer pesquisas sobre medicamentos e vacinas. Houve também tratativas com a Índia, China, Reino Unido e Estados Unidos. Eu destacaria justamente a China e a Índia, como os países que mais têm cooperado, com os quais temos nos relacionado mais nesse contexto. A Índia, através da exportação de vacinas prontas, o Brasil foi o primeiro país que recebeu vacinas exportadas pela Índia. O ex-chanceler respondeu ainda sobre as supostas declarações anti-chinesas feitas por ele. Ernesto negou, afirmou que jamais gerou atrito com o país e também que não houve hostilidade por parte do governo brasileiro ao governo chinês. Eu, por minha decisão, nos queixamos de comportamentos da Embaixada da China ou do embaixador da China em Brasília, mas não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti-chinesa. Ernesto Araújo também falou que o Itamaraty buscou ajuda no exterior para a importação de insumos da cloroquina, a pedido do Ministério da Saúde, com participação do presidente Jair Bolsonaro.
Em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina. Houve uma grande corrida aos insumos para a hidroxicloroquina e baixou precipitadamente o estoque. Não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações. O depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está marcado para hoje. Pazuello foi o ministro que permaneceu mais tempo à frente da pasta durante a pandemia de Covid-19. O depoimento dele é o mais aguardado pelos senadores. E aqui em São Paulo, quem depende do transporte público está enfrentando hoje aí um grande problema. Algumas linhas do metrô estão paralisadas pela greve dos funcionários que exige aumento salarial. Vale lembrar aí que um tempo atrás eles estavam ameaçando greve, exigindo a vacina contra a Covid. Além da dificuldade de chegar ao trabalho, houve aglomeração nas estações. E a repórter Aline Mércio traz mais detalhes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Hoje, quem depende do transporte público para se locomover até o trabalho enfrentou problemas. É que ontem o Sindicato dos Metroviários decidiu pedir uma greve hoje aos funcionários do metrô, porque eles exigem um reajuste salarial que não é feito há 2 anos, né? E por conta dessa paralisação estão parcialmente funcionando a linha 1 azul, que somente funciona da Ana Rosa até a Luz, a linha 2 verde somente do Alto do Ipiranga até as Clínicas, a linha 3 vermelha da Bresser Moca a Santa Cecília e a linha 15 prata está totalmente fechada. As estações da CPTM funcionam normalmente, com exceção da estação Itaquera, que tem um grande movimento e é administrada pelo metrô. Então muita gente aí está com dificuldade para chegar ao trabalho. Em nota, o metrô anunciou que já paga normalmente o salário de seus funcionários. Em um ano que o metrô sofreu um prejuízo tão grande, ele não consegue fazer o reajuste que os funcionários estão pedindo. Ontem, uma liminar da Justiça determinou que deveriam funcionar pelo menos 80% do metrô nos horários de pico e 60% nos horários fora de pico. Essa determinação, pelo jeito, não está sendo cumprida, né? Porque muita gente não está conseguindo pegar metrô e algumas estações, como a Tucuruvi, estão completamente fechadas, né? Eu mesma, que dependo da estação Vila Prudente para ir trabalhar aí na Vila Mariana, na Canção Nova, não consegui chegar. Então a gente fica aguardando aí os próximos capítulos dessa greve. Voltamos aos estúdios. Isso aí, obrigado, Aline, né? Mesmo não conseguindo pegar o transporte público para chegar ao trabalho, cumpriu a sua missão aí, trouxe a informação para que você fique atualizado. E ela mandou mais uma informação aqui, ó, que as linhas 2 amarela e linha 5 lilás estão funcionando normalmente porque são linhas privatizadas. Bom, agora a gente vai para o intervalo. A seguir, os jornais internacionais falam do drama da migração na costa africana e a Lísia Costa também traz as informações da catequese do Papa Francisco. A gente segue para o intervalo agora com imagens lá do Distrito Federal. Brasília tem dia de sol entre nuvens, mas não tem chuva por lá. A mínima de 15 e a máxima de 26 graus. CN Notícias está de volta, agora faltando 10 minutos para 10 da manhã. Vamos falar da catequese do Papa. Hoje o Francisco se encontrou novamente com alguns peregrinos na catequese de hoje. Em sua reflexão falou dos desafios na oração, como distração e aridez. Alertou que embora muitos dias a gente pode ficar desanimado um pouco, mas a gente não pode deixar entristecer o nosso coração. As informações direto de Roma, com a Lísia Costa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Aqui em Roma, um dia meio cinza, um pouco chuvoso, mas mesmo assim os fiéis tiveram presença ali no interno do Palácio Apostólico para participar com o Papa Francisco deste momento de reflexão. O Papa que segue com as meditações sobre a vida de oração, uma catequese que eu já comentei outras vezes, que vale a pena a gente retomar sempre porque é um conteúdo muito rico para a nossa vida. Hoje o Papa falou de alguns desafios quando nos colocamos a rezar. Entre estes desafios, ele destacou a distração. Ele disse que é muito normal que quando a gente para rezar, a nossa mente começa a viajar, foge mesmo. E ele falou que isso é muito normal na vida de todo mundo, e como ele sempre faz,
inclusive na dele de Papa, ele também passa por esse desafio. E ele disse que em outros setores da nossa vida nós também vivemos a distração, como por exemplo no nosso trabalho, nos nossos estudos, em tantas outras coisas. Mas afirmou que nós precisamos combater mesmo, tentar nos manter concentrados. Disse que quando um atleta tem uma competição, ele não prepara só o corpo dele, mas ele prepara também a mente, porque é muito importante essa inteireza diante de algo que nós estamos fazendo e, claro, diante também da oração. Mas depois ele também falou da aridez, disse que os mestres de oração reforçam que a vida em Deus é uma contínua experiência de consolação e de desolação. Ele disse que tem dia que a gente sente intimamente a presença de Deus e outros a gente sente completamente distante, e que também isso faz parte desse desafio contínuo na nossa vida. Mas afirmou que o nosso coração é que não pode se entristecer, o nosso coração é que não pode se tornar cinza. Muitas vezes nós vamos estar mesmo para baixo, sentindo desanimados, mas o nosso coração precisa estar sempre aberto à luz de Cristo. E o Papa questionou que como nós podemos viver nessa sucessão de entusiasmo e de desânimo, esses contrários que nos habitam, mas ele respondeu que nós precisamos aprender a não parar, a caminhar sempre. E mesmo quando a gente não sente nada, ele afirmou que o progresso na vida espiritual não é multiplicar as experiências de êxtases, mas ser capaz de perseverar mesmo em tempos difíceis. E com muita caridade, como sempre, ele disse que se você está cansado, pare um pouco, respire, mas depois continue a caminhar, volte a caminhar com perseverança. Por fim, o Papa disse que a nossa oração também precisa ser repleta de uma verdade que habita o nosso coração. Quando a gente tem questionamento a fazer para Deus, nós devemos fazer. Quando queremos brigar também, nós devemos, porque é próprio de uma oração de filho que sabe que fala com o Pai. Ele falou que o Pai gosta de nos ouvir também essas nossas aflições. E, por fim, o Papa recordou que no domingo é festa de Pentecostes, disse que devemos clamar com fervor a vinda, o auxílio do Espírito Santo em nossa vida. Vale a pena ler toda essa catequese, a reflexão já está no nosso site noticias.cançãonova.com. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia. Eu vou lá mesmo acessar noticias.cançãonova.com e ler toda essa catequese que enche o nosso coração, né? Agora a gente muda de assunto. Ainda falando de notícia internacional, o drama da migração na costa africana é o destaque no noticiário internacional de hoje. O espanhol El País destaca o dramático resgate de imigrantes que chegam exaustos a Ceuta. Soldados espanhóis ajudam marroquinos e subsaarianos na praia de El Tarajal. Pais que cruzaram a fronteira em família desesperam-se tentando encontrar suas crianças. Na cidade de Ceuta, região autônoma da Espanha situada à margem africana, soldados espanhóis tentam conter a chegada maciça de imigrantes à cidade. Segundo o jornal, as equipes de resgate perderam as contas de quantas pessoas levaram aos hospitais. E o italiano Avvenire também dá destaque à dramática situação dos migrantes e afirma: 6.000 migrantes marroquinos chegam a Ceuta. Na praia de El Tarajal, a Espanha implantou o exército e usou gás lacrimogêneo contra os migrantes que chegam por mar. 2.700 foram repatriados. Na Tunísia, há pelo menos 24 desaparecidos. Há registro de que pelo menos 6.000 migrantes chegaram à região nas últimas 24 horas. Bom, agora a gente vai ao vivo lá para Portugal, conversar com a Graciele Reis, porque o pessoal lá está bem animado, o verão está se aproximando, todo mundo querendo ir para a praia, mas a pandemia ainda está aí, né, Graciele? Então tem que tomar cuidado. A Graciele é carioca, está querendo a praia. Fala aí, Graciele, quais são as orientações para quem está querendo ir para a praia nesse verão em Portugal? Bom dia, Rodrigo. Boa tarde aqui em Portugal, para todos que nos acompanham. Bom, isso mesmo, vão subindo as temperaturas aqui no hemisfério norte, assim como vão subindo também as restrições, porque a partir de hoje entra em vigor, para essa época de férias, de praia aqui em Portugal, entram em vigor algumas medidas para aqueles que desejam aproveitar o verão nas praias. Então, assim, quem não respeitar certas regras poderá levar multa entre 50 e 100 euros, como a não utilização de máscaras no acesso às praias, aos restaurantes e vestiários, quem praticar esporte acompanhado e quem também não mantiver o distanciamento de 1,5 metro entre toalhas e cadeiras.
Além disso, também há previsão de multas para aqueles que não respeitarem a lotação das praias. Então, antes de colocar o pé na areia, o banhista precisa olhar para os semáforos, indicadores da ocupação da praia, ou então consultar a aplicação, o aplicativo Infopraias, a fim de ver também as informações sobre ali a lotação das praias. E as multas para os estabelecimentos, restaurantes, quiosques podem ser ainda mais pesadas. As multas podem chegar até 1.000 euros se esses estabelecimentos não higienizarem com frequência os seus espaços e também se não fixarem as normas em local visível para os banhistas não esquecerem de cumprir as regras. Então está chegando o verão, todo mundo ansioso para poder curtir as praias, eu inclusive, como o Rodrigo falou, mas é bom a gente não esquecer das regras e, como em geral, as regras da etiqueta respiratória, distanciamento físico e também de lavarmos a mão com frequência, higienizarmos a mão com certa frequência. Então, para todo mundo continuar a aproveitar a praia, poder aproveitar as praias aqui em Portugal nesse verão, vamos continuar com as regras. É com você, Rodrigo. Ei, Graciele, obrigado pelas informações, né? Vamos continuar cuidando da saúde, cuidando de si e cuidando do nosso próximo. A seguir a gente fala da previsão do tempo, né? Aqui no Brasil, a temperatura não vai aumentar, né? É o inverno se aproximando. E a gente segue aí com imagens de Belo Horizonte, capital mineira. A máxima chega a 27 graus. Quarta-feira de sol com nuvens, mas sem chuva por lá. CN Notícias de volta, agora a previsão do tempo. Olha, até o fim de maio, 3 frentes frias podem levar chuva para o interior do país. Depois de amanhecer com geada em alguns pontos, o dia segue com predomínio de sol na região sul, mas as temperaturas continuam baixas. Dia de sol e sem expectativa de chuva também para o sudeste. No centro-oeste, a previsão é também de sol em todas as áreas e a umidade relativa do ar segue em declínio no decorrer do dia. A faixa sul da região norte e os estados de Rondônia e Tocantins continuam com tempo firme. O litoral do Amapá e o estado de Roraima podem ter temporais a qualquer hora. No restante da região, pancadas isoladas entre a tarde e a noite. No nordeste, pode chover forte entre o Maranhão, o norte do Piauí e o litoral do Ceará. Já entre o leste do Rio Grande do Norte e o estado de Sergipe, chove rápido. As demais áreas têm predomínio de sol. CN Notícias está terminando, continue na companhia da Canção Nova e para quem está aqui na Grande São Paulo, venha participar das atividades da Casa de Missão da Canção Nova, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. Hoje tem a missa votiva de São Miguel Arcanjo, 7h30 da noite e a seguir a adoração ao Santíssimo. Tchau, fica com Deus.